Muito bem, deixa eu compartilhar uma palavra com vocês. Eu quero ler 2 Reis, capítulo 6. Eu vou ler 3 versículos para a gente compreender um pouquinho a história. Eu vou ler só um pedaço da história que vocês conhecem muito bem. 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim: Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus, o Eliseu: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Eu vou ler de novo. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: Ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: Onde caiu? Mostrou-lhe ele o lugar. Então Eliseu cortou um pau, lançou-o ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio, apesar de nós, das nossas falhas. O Senhor tem abençoado tanto essa igreja, esse ministério, ó Deus, e nós clamamos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste o teu poder, porque está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Curitiba, quanto no Paraná, quanto no Brasil e até os confins da terra. Então nós oramos, Espírito Santo querido, Deus Espírito Santo, que o Senhor derrame o teu poder, derrame o teu poder nessa noite, derrame o teu poder em forma de revelação da palavra, em forma de convencimento do pecado, da justiça, do juízo. Derrama o teu poder em forma de dons espirituais. Derrama o teu poder, querido Espírito Santo, em forma de arrependimento, em nome de Jesus. E como igreja nos levantamos nessa noite e declaramos que contra a igreja as portas do inferno não prevalecerão. Que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecemos, amém, amém, glória a Deus. Dá uma forte salva de palmas para Jesus. Muito bem, então deixa eu só contextualizar aqui para vocês. Então o Eliseu, ele tem uma escola de profeta que funcionava como se fosse uma faculdade, uma universidade que treinava obreiros, que treinava missionários, pastores, pregadores. Dessa universidade, vamos dizer assim, dependia o crescimento do reino ali, naquela época. Então essa escola ficou pequena, porque o espaço era pequeno, ela ficou cheia, não tinha mais como receber ninguém. As pessoas que estavam indo lá, os jovens, que tinham a intenção, que tinham o chamado, vamos dizer assim, missionário, né? O chamado para ser um pastor e tal, eles voltavam para casa. Não tem vaga, está cheio, está lotado. Imagina perdendo esse potencial, né? Então estamos vivendo esse momento ali. Então a turma ali, os alunos, chegam com o pastor Eliseu e falam assim para ele: olha, o lugar onde nós reunimos é pequeno demais para nós. Vamos expandir, profeta. Vamos avançar, vamos crescer, não é? E aí eles desafiam então o profeta. E aí eu quero te dizer uma coisa: o crescimento tem um preço. Se nós quisermos crescer em qualquer área da nossa vida, a gente quer crescer na nossa família, a gente quer crescer na nossa vida financeira, a gente quer crescer como pessoa, não é? A gente quer se capacitar, a gente quer crescer espiritualmente. Qualquer que seja a área que a gente quiser crescer, vai ter um preço para ser pago. Não há vitória sem luta. Amém, queridos? Até tem essa frase, né? O pessoal da academia aí, no pain, no gain. Ou seja, se não houver dor, não tem crescimento. Não tem crescimento sendo: eu quero ir para academia, eu quero ir para ficar bonitão, fortão, mas eu não quero sofrer, não quero dor. Então não vai. Porque não tem crescimento sem dor. Tem alguém aqui me acompanhando? Não tem vitória sem luta. Imagina, irmão, naquela época, eles querem expandir, eles querem crescer, eles querem avançar, eles não querem estagnar, eles querem ir para frente. Agora, imagina naquela época, eles pegarem aquelas toras de madeira sem serra elétrica, não é?
Uma época que o ferro já era muito raro, muito caro para cortar, não é? Poucas ferramentas. Imagina, como é que eles transportariam aquelas coisas sem caminhão, não é? Tudo muito difícil. Mas, irmãos, eles pagaram aquele preço porque eles queriam crescer. Quem está me entendendo? Então, irmãos, quem quiser crescer, quem quiser expandir qualquer área, precisa pagar esse preço. Aí eu acho interessante que eles chamam o profeta Eliseu e falam assim: você tem que ir com a gente. Ou seja, tem que ir todo mundo. Tem que todo mundo estar envolvido nesse projeto crescimento. Acho muito legal isso. O Eliseu diz: não, beleza, vamos junto. Então todo mundo, a família junto, vamos crescer, vamos avançar, não é? Vamos avançar. Irmão, só não tem luta na vida, só não passa tribulação, só não sente dor quem está parado, quem estagnou. Não, eu não quero sofrer, pastor. Olha, eu sou anti-sofrimento, não é? Eu quero viver uma vida tranquila, serena, sem sofrimento. Então pare de crescer. Tem alguém aqui que quer estagnar? Deixa eu ver aqui. Tem alguém? Não. Então quem quer crescer? Deixa eu ver. Quem quer crescer? Quem quer expandir? Quem quer avançar? Então tem um preço. Tem um preço para ser pago. Aí veja bem. Então eles vão, vai todo mundo junto. Vamos crescer. Beleza, todo mundo concordou. Vamos crescer. Vamos lá, vamos pagar o preço. E eles vão. Quando eles estão já na missão, pagando o preço, trabalhando, indo para cima, aí acontece uma perda. Eles perdem então essa ferramenta. A ferramenta cai no rio. E aí acontece um grande milagre. Nós vamos ver isso aqui. Um grande milagre, muito louco, muito surreal. Esse milagre, né? A madeira atraiu o ferro. E aí tem o milagre. Eles então montam de novo a ferramenta e vão para cima e cumprem a missão. Agora então eles cresceram, eles expandiram, agora eles podem receber mais alunos, mais discípulos de profetas, que podem pregar o evangelho. Então eles cresceram. Quem está comigo aqui? Agora, o que aconteceu aqui? Eu quero compartilhar com vocês hoje meu tema, os segredos ou o segredo do crescimento. Grita aí comigo: o segredo do crescimento. Bem forte, com fé. Na vida pessoal, na vida profissional, na vida familiar, financeira, espiritual, em qualquer área da vida, qual que é o segredo para a gente crescer? Ok? Então vamos lá, vamos ver comigo. Quem está pronto? Deixa eu ver, quem está pronto? Então a primeira coisa aqui, para você que quer crescer em qualquer área da sua vida, primeira coisa então, a gente está falando sobre mordomia. Então a primeira coisa, reconhecer que nada é nosso. Amém? Qual que é a primeira coisa? Reconhecer que nada é nosso. Você quer crescer? Você tem que ter essa revelação que nada que você tem é seu. Você é mordomo disso aí que você tem. Você é mordomo do seu tempo, da sua vida. Você é mordomo da sua família. Você é mordomo do seu dinheiro. Você é mordomo do seu talento. Você é mordomo de tudo. Nada é seu. Olha só o que diz aí, 2 Reis 6:5. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água e ele gritou o quê? Ai, meu senhor, porque era emprestado. Ele sabe que não é dele. Como eu falei, o ferro era caríssimo. Inclusive eles estavam sendo, naquela época eles estavam cercados por um exército da Síria, e era proibido para os israelitas terem armas, né? terem ferreiros ali que fabricassem armas. Eles não podiam fabricar arma, claro. Então eles estão sendo sitiados ali, eles estão debaixo do governo da Síria. Então o que é que eles tinham? Ferramentas só, não podia ter arma. Para eles amolarem, só para amolar uma ferramenta, eles tinham que sair de Israel e ir no outro país, e era caríssimo para fazer isso. Imagina um machado, que está entendendo? Porque quando a gente coloca na nossa cultura um machado, o Antônio revelou hoje, né, que o machado custa R$30. Está muito barato? 50 conto, 60. Vamos colocar para 100. Olha, então se a gente pensar assim, olha, não, um machado, que coisa, que milagre é esse? Mas para eles ali, irmãos, nós temos que olhar para essa história com a cultura deles. Era muito raro, muito caro, e ele tem essa revelação: não é meu, é emprestado. Ele está desesperado porque é emprestado. Então, irmãos, nada é nosso. Se nós quisermos crescer, nós temos que ter essa primeira revelação: não é meu, eu sou mordomo. Vamos ler o nosso texto da série, né, que a gente está falando. 1 Crônicas 29:11 diz assim: tudo que existe nos céus e na terra é seu, ó Senhor, e seu é esse reino. O que é do Senhor? Tudo. Agora olha só o que ele diz: tudo que existe no céu e na terra. Então não é só lá no céu que tudo é dele, aqui também. Então inclusive você, tudo que você tem, tudo.
tudo aqui, na terra e no céu, a quem pertence? Ao Senhor. E olha a continuação: nós adoramos a Deus, porque Ele dirige todas as coisas. Então, irmãos, Deus está no comando da história. A história não está acontecendo à deriva, entende? Está acontecendo por acaso. Nada está acontecendo por acaso. Nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus. Amém, queridos? Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Você não está aqui por acaso, você não é um acidente. Você é um projeto de Deus, aleluia. Para cumprir um propósito, Ele está dirigindo todas as coisas. Olha o que diz o versículo 12, eu amo. Riquezas e honra vêm somente, grita aí, somente. Deus não é uma fonte de riqueza. Riquezas e honra vêm somente do Senhor. E Ele é o governador de toda a humanidade. Sua mão controla força e poder. E é por sua vontade que os homens se tornam importantes e recebem força. Então, a primeira coisa é reconhecer, irmão, que a nossa vida, os nossos bens, tudo pertence ao Senhor. Amém, queridos? A gente não pode viver como se tudo fosse nosso, né? Agora, preste bem atenção. Se você tem essa revelação de que nada é seu, como aquele rapaz tinha, meu Deus, caiu, perdi, era emprestado, não é meu. É muito valioso o que eu tenho, não é meu. Se nós temos essa revelação, irmãos, isso aqui é muito importante, porque deixa eu te falar uma coisa. Um dia, nós vamos prestar conta disso. Está na Bíblia isso, né? Então eu preciso te falar isso como seu pastor. Eu preciso te falar. Imagina você chegar lá no céu e encontrar comigo lá, no dia da prestação de conta do seu machado, não é? E você me encontrar lá, pastor, o senhor nunca falou que um dia eu ia ter que prestar conta desse machado, da minha vida, do meu corpo, dos meus recursos, dos meus talentos, da minha família, do meu chamado. O senhor nunca me falou isso. Não, então já era. Estou te falando agora, quem está me entendendo? Você sabe, não vem me responsabilizar. Um dia nós vamos prestar conta. A ferramenta é emprestada. Tudo que você tem é emprestado pelo Senhor para nós. Agora veja bem, Ele emprestou para cada um de nós segundo a nossa capacidade, sabia? Então o que Ele deu, né, para cada um de nós, não é o que Ele deu para Dilene, né? Então Ele deu essa voz para Dilene. Ele deu, e Ele sabe que a Dilene é capaz de cuidar disso. Ele sabe que ela é capaz de crescer. Irmão, tudo que está na nossa mão precisa crescer. Alguém me ouviu aí? Você não pode estagnar. É obrigação sua cuidar, zelar desse machado e fazer ele prosperar, fazer ele crescer, não é? Agora veja bem, por que eu estou te falando isso? Porque Ele empresta, Ele nos dá segundo a nossa capacidade. Olha o que diz Mateus 25:15. A um Ele deu 5 talentos. Um talento eram 70 quilos de ouro. Talento aqui não é a capacidade de tocar, ou de cantar, ou de pregar. Talento aqui é dinheiro. A um Ele deu 5 talentos, a outro Ele deu 2 talentos. E a outro Ele deu 1 talento, segundo a sua própria capacidade. E aí Ele partiu. E depois Ele volta para prestar conta. O talento não era daquelas pessoas. Porque se fosse deles, não foi uma doação. Não foi uma doação, foi um empréstimo. Agora Ele falou, agora cuida e multiplica. Tanto é que aquele que recebeu 70 quilos de ouro, ele ficou milionário. Mas, o que Ele fez? Ele escondeu o talento. Ele não fez nada com ele. E ele foi duramente disciplinado por aquela decisão dele de estagnar. Tem alguém aqui comigo? Mas eu não perdi, eu só estagnei. Pois é pecado estagnar. Ai. Quem está comigo? Amém, queridos? Então isso aqui é muito sério, irmãos. A primeira coisa, deixa eu ver só as pessoas que querem crescer e avançar e prosperar. Você precisa reconhecer que tudo que está na sua mão pertence ao Senhor. Deixa eu ler com você um versículo, 1 Coríntios 4:1, muito forte isso aqui, falou muito comigo essa semana. 1 Coríntios 4:1, quer ver? Olha só o que diz. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como o quê? Grita aí, como o quê? Ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. E essa palavra ministros aqui, porque ministro é servo. Ministro na Bíblia é servo, serviço. E é a única vez que essa palavra ministro aparece no grego como uperetes.
O que é uperete? Vocês lembram aqueles filmes que passavam, que aqueles caras remavam aqueles barcos, aqueles naviozão, né? Aqueles eram os uperetes. Aqueles uperetes, aqueles escravos, eles eram condenados à morte. E eles eram colocados para remar até morrer. Eles recebiam uma porção de comida, só para não morrer, e eles ficavam ali presos, acorrentados. Lembra Ben-Hur? Ele era um uperete. Ele era um uperete, condenado à morte. A Bíblia nos chama de uperetes. Ei, nós não temos direito a nada, nós somos condenados à morte. Mas Jesus morreu a nossa morte. Quem está me entendendo? Então a gente não pode se apegar nas coisas, mas a gente é mordomo dessas coisas e a gente precisa crescer. Agora presta atenção. Há uns anos atrás, 2 anos atrás, né? Eu vim aqui porque eu recebi o desafio de Curitiba e tal. E aí eu vim aqui, conheci a igreja, voltei para casa. Eu tinha alguns dias para tomar uma decisão, né? A pastora Rebeca queria a minha decisão. E aí eu fiquei orando. E aí, claro que eu estava pegado lá. Eu passei 15 anos da minha vida lá. Eu tinha muita coisa lá, né? E eu estava pegado lá. Mas estava errado isso. E aí eu tive um sonho, olha o sonho que eu tive. De que eu vinha pregar aqui. Eu já conhecia a igreja porque eu já tinha vindo aqui. E aí eu sonhei que eu ia pregar aqui. E eu vinha com o meu iPad, né, no carro. E aí beleza. E quando eu entrei na igreja, o pessoal já começava a me chamar ali. Já vai ser o senhor pastor, sobe lá. Aí meu Deus, meu iPad, esqueci no carro. E quando eu voltava, lá fora, eu via que o meu carro não estava lá. Aí eu ficava desesperado, roubaram o meu carro. Pensa como é que eu vou pregar agora, né? Nessa crise, rapaz, aí todo mundo ia lá para frente, a igreja toda saía lá porque roubaram meu carro. Roubaram meu carro. E aí todo mundo lá em cima de mim e tal. Aí eu lembrava, eu dizia, meu Deus, eu vim de Uber. Como que eu vou dizer para esse povo agora que eu estava de Uber? Olha a vergonha de dizer que eu estava de Uber. E todo mundo, seu carro, polícia. Aí eu falei, pessoal, eu estava de Uber. E eu me acordei. E quando eu me acordei, aquilo ali foi uma das coisas que me fez tomar a decisão de vir. Porque Deus falou assim, nada aqui é seu. Você está no meu Uber. Você está de carona. Nada é seu. Você não está deixando nada. E você não está perdendo nada. E ninguém está te tirando nada. Porque nada é seu. Eu lembro que aquele sonho foi decisivo. Eu contei para a Mila de manhã, amor. Nada é nosso. Nada é nosso. Vamos crescer. Vamos expandir. Porque se você cair na armadilha de se apegar a algo como se fosse seu, você estagna. Jesus disse, aquele que acha a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perde a sua vida por amor de mim e do evangelho, achará a vida. Se você se apegar em algo, você estagna. Você para. Se você achar um porto seguro, você vai parar. O nosso porto seguro é Jesus. Amém, queridos? Então qual que é a primeira coisa? Quem quer crescer? Quem quer crescer? Quem quer expandir? Quem quer expandir? Tem que pagar o preço. Agora, o que é pagar o preço? Primeira coisa. Reconheça que nada é seu. Reconheça que nada é seu. Amém? Vamos para a segunda coisa aqui. A segunda coisa aqui, para quem quer avançar, crescer, expandir, grita aí comigo, nunca desistir. Mas não desista. Não desista de falar bem alto. Vamos lá. Diga, nunca desistir. Nunca desistir. Irmão, isso aqui é uma chave. Nunca desistir é uma decisão que a gente faz antes de acontecer. Não é? Eu fiz uma decisão vai fazer 8 anos agora, de nunca mais comer açúcar até Jesus voltar. Não é? E nunca mais comer farinha de trigo. Só até Jesus voltar. Quando ele voltar, no dia que ele voltar, se der tempo eu como uma pizza. Mas irmãos, essa decisão me ajuda muito. No começo eu ficava desesperado, né, porque eu era viciado em açúcar, né, eu era um açucólatra. Mas quando como eu tinha tomado aquela decisão, eu não vou comer açúcar, né, às vezes eu ia para os lugares e tinha aqueles bolos maravilhosos que eu amo, né, mas eu tinha uma decisão, eu não vou fazer. E aí isso me ajudou muito. Então quando eu tomei uma decisão, tome essa decisão, eu não vou desistir dos meus processos.
A Bíblia diz que aquele que persevera em fazer o bem, a seu tempo colherá, se não tiver desistido. Entende? Então eu vejo muito crente assim, ele planta uma coisa aqui, aí ele começa, ele se empolga, aleluia, glória a Deus, ele se empolga. Aí daqui a pouco ele desiste disso aqui, porque está demorando demais a dar fruto. Ele vai para outro lugar e planta outro aqui. Aquela lá está crescendo mato em cima dela. Está sufocando a planta. Ele está aqui agora no outro projeto, vamos lá, agora vai dar certo. Aí demora, tudo demora, irmão. Tudo demora a dar fruto. E quanto maior a árvore, quanto mais vai demorar. Quanto mais Deus quiser te levantar, talvez demore um pouco mais. Quem está comigo aqui? E a pessoa vai desistindo dos processos. Não desista. Olha o que diz 2 Reis 6,6. Então pergunta o homem de Deus para o cara que caiu o machado. Ele fala assim, o Eliseu: onde caiu? Onde caiu? E ele lhe mostrou o lugar. Então ele não desistiu do machado. Presta atenção aqui, ó. Puxa vida, caiu o machado num rio escuro ali, no Jordão. Não tem como achar, é impossível achar. Mas quando o profeta pergunta para ele, onde foi o lugar? Quem está entendendo que ele creu. Profeta, foi bem aqui, foi aqui nessa região. Então vamos lá, não desista, nós vamos achar esse machado. Entende o que eu estou falando? Agora presta atenção, irmãos. O discípulo estava trabalhando com boa intenção, ele estava se esforçando, ele estava fazendo uma coisa certa. Mas coisas ruins acontecem com pessoas boas. Eu vejo muita gente desistindo dos seus processos, porque não está acontecendo agora, não estou entendendo, eu sou um dizimista, eu estou na igreja há não sei quanto tempo, e não está acontecendo. Mas deixa eu te falar, esse cara é um servo de Deus, esse cara aqui é um discípulo de Deus, é um discípulo do profeta Eliseu, e uma coisa ruim aconteceu com ele, houve uma perda, ele perdeu alguma coisa de valor, ele teve um grande prejuízo. Vocês estão me entendendo ou não? Você não pode desistir porque você teve um prejuízo. Amém, queridos? Porque eu tive um prejuízo, não está dando certo, é um sinal, é uma dificuldade, então eu vou desistir. Não pode, irmão, você não pode desistir. Nós temos que desenvolver uma cultura em nós. Escuta, uma cultura de perseverança. Porque dificultou, você vai desistir? Então você vai viver desistindo, porque, irmão, Jesus garantiu isso. No mundo tereis aflição. Entende? E você nem precisa orar por essa promessa se cumprir. Porque faz parte. Faz assim, ó. As dificuldades são o seu peso para você ficar forte. Não só cresce quem sente dor. Amém, queridos? Então, veja bem. O cara estava fazendo a coisa certa. Mesmo fazendo a vontade de Deus, nós podemos ter perdas, mas mesmo assim, não desista. Agora presta atenção, o que ele faz na prática? Eu quero deixar isso aqui com você. Tá, beleza, o que é não desistir, pastor? Ele ora, porque ele fala a si mesmo, olha, ele fala a si mesmo, ai meu Senhor, ele clama, tem uma oração aqui. Então, em vez de você desistir, vai orar. Não andeis ansiosos por coisa alguma, a Bíblia diz. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam as vossas orações conhecidas diante de Deus, por orações e súplicas com ações de graça. Vai orar. Não fica preocupado, não fica ansioso, vai orar. Então ele ora. Quer dizer, ele não desiste, mas se você não orar, você vai desistir. Porque Jesus disse, né? Ele falou que é para a gente orar, para a gente não cair em tentação. Se você não ora, você reage na carne. Se você não tem vida de oração, você começa a viver na carne. A carne não é perseverante. A carne é instável. A carne não gosta de sofrer. Então a carne desiste de tudo. Você precisa orar. E outra coisa que ele faz que eu acho muito tremendo, ele reconhece o erro dele. Ele chama o profeta e diz, fui eu derrubei o machado. Ele não fica procurando um culpado ali. Esse machado estava muito frouxo na madeira. Esse dono que me emprestou esse machado é o culpado, esse miserável. Ou ele ficou culpando o Rio Jordão. Ele não culpou ninguém. Ele disse, fui eu. A Bíblia diz assim, a tua ruína, ó Israel, vem somente de ti. Só de mim vem o teu socorro. Uau, isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. A tua ruína, né? Aponta para a pessoa que está do seu lado, pode apontar. Fala assim, a tua ruína
vem somente de ti. Só de mim, o Senhor, vem o teu socorro. Ei, só você pode se arruinar. Só você. Não, pastor, porque o senhor não sabe, uma pessoa me arruinou. Não, você aceitou. Você é o responsável. Foi o governo que me arruinou. Mentira, foi você. Você se deixou se arruinar pelo governo, seja lá por quem. Foi lá na minha infância que eu fui arruinado pelo fulano de tal. Você é o responsável porque você não perdoou. Porque a Bíblia diz: perdoai-vos uns aos outros, como Deus em Cristo perdoou vocês. Ei, a sua ruína somente de ti. Agora, só de mim vem o teu socorro. Também homem nenhum vai resolver o seu problema, porque o seu socorro só vem de Deus. Uau! Então esse cara, ele, em vez dele desistir, ele vai orar. Em vez dele desistir, ele se autorresponsabiliza. E outra coisa, ele reconhece o lugar da queda. Isso aqui é muito sério, irmãos. Ele reconhece o lugar da queda. Ele diz: foi aqui que caiu. Bem aqui que caiu. Sabe, irmão, nós precisamos reconhecer onde foi que a gente errou. E a gente precisa voltar lá. E a gente precisa consertar os nossos caminhos. Provérbios 28:13 diz: o que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, eu estou pisando na bola aqui nessa área, eu sou o responsável. Então eu vou consertar isso aqui, meu irmão. Eu vou resolver isso aqui com Deus, ou com quem precisar resolver, e vou avançar. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Agora olha essa promessa para quem faz isso. Ou seja, para quem ora, para quem reconhece o seu próprio erro, para quem reconhece o lugar da queda. Olha a promessa, Salmo 145:14. O Senhor ampara todos os que caem. Grita aleluia. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Eu digo assim, que o verdadeiro uperete. Lembra o que é um uperete? É o cara que rema até morrer, escravo. O verdadeiro uperete nunca desiste, sabe por quê? Porque ele sabe que a vida dele não é dele. Como é que eu vou desistir? Pensa, eu já tive muita vontade de desistir em algum momento da minha vida. Assim, eu estou falando do ministério, de algum momento difícil que eu passei. Muita vontade, não é? Eu lembro até uma crise que nós passamos há muitos anos atrás, uma crise muito grave no ministério, eu e a Meila. E a Meila mesmo, ela falou: amor, e eu falava muito, eu fiz farmácia, né? Fiz farmácia. E eu sonhava muito assim, de ser militar, de ser um farmacêutico do exército. E abrir uma vaga para fazer um concurso de como é que chama? De capelão, não é? Não era do exército, era da aeronáutica, mas eu falei... E durante aquela crise, eu estava naquela crise ministerial do Satanás, aquela crise. E a Mira disse: amor, é sua oportunidade para você sair. E eu disse: é mesmo, é minha oportunidade. Rapaz, eu fui orar. E eu sabia. Deus me deu um chamado. Eu era muito claro. A minha vida não era mais minha. Eu não vivia mais para mim, eu era um uperete. Eu estava condenado à morte, e Ele me salvou da morte. E eu tinha que continuar. Entende o que eu estou falando? Irmão, o verdadeiro uperete não desiste. O verdadeiro mordomo de Cristo não desiste do chamado dele. A não ser que você não tenha o chamado. Mas se você tiver o chamado, nada justifica você desistir. Tem alguém comigo aqui ou não? Quem quer crescer? Quem quer expandir? O que é que tem que fazer? Tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço para expandir. Agora, como é que paga o preço? Falei, primeira coisa. Nada é nosso. Nada é meu. Não é? E segunda coisa. O que é? Bora fazer essa cultura, né? Cultura. Viu? Eu achei tão linda a pastora Fran, rapaz. Devolvendo o carrinho no supermercado. Deu na internet. Isso é uma cultura. Uma cultura de cidadania, uma cultura de respeito ao que é do outro. Isso tem que ser uma cultura para nós. Mas também uma cultura do crente, irmão, é nunca desistir de nada. Sabe por quê? Porque um dos frutos do Espírito Santo de Gálatas 5 é a perseverança. Veja lá na sua Bíblia. Se você está cheio do Espírito Santo, você não vai desistir de nada. Irmão, pensa Jesus na cruz. Pensa, antes dele ir para a cruz ele poderia ter desistido.
Mas a Bíblia diz que ele não desistiu, porque ele estava olhando para o que lhe estava proposto, não é? Fala que ele perseverou, porque ele estava olhando para o que estava proposto para ele. Não, irmão, eu olho para o meu Senhor que não desistiu daquela cruz injusta, ele foi até o fim. O que me dá o direito de desistir de algo? Amém? Fala aí para a pessoa que está do seu lado, cultura de não desistir. Fala aí, cultura de perseverança. Amém? Vamos terminar? Vamos terminar. A terceira coisa aqui, para quem quer crescer, quem quer avançar, quem quer expandir, grita aí comigo: depender totalmente do Senhor. Depender totalmente do Senhor. Então, reconhecer que nada é meu. Que mais? Nunca desistir. Qual que é a terceira? Depender total. Olha só, isso aqui é tremendo. Depender totalmente do Senhor. Presta atenção, você que quer avançar, expandir. 2 Reis 6,6. Então Eliseu cortou um pau e lançou-o ali e fez flutuar o ferro. Uau. Irmão, quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele vai contrariar a própria lei da natureza para estabelecer e cumprir o seu propósito. Eu acho muito lindo isso, não é? Porque eu vejo na Bíblia isso acontecer. Imagina, irmão, o pau atraiu o ferro. Não tem lógica, né? Não tem sentido. O pau atraiu o ferro. Mas, irmão, Deus é Deus. Ele pode fazer o pau atrair o ferro, sim ou não? Irmão, pensa bem. O Deus que criou todo o universo, o Deus que criou todo o ferro que tem no universo, toda a madeira que tem no universo, sem matéria-prima, Ele criou tudo isso. Ele não pode fazer o pau atrair o ferro, não é? Então, irmão, Deus pode fazer qualquer coisa. Essa fé que a gente tem que ter, que Deus pode fazer qualquer coisa. Então a gente fica fazendo conta, né? Peraí, 5 pães mais 2 peixes, 7. Tem 5.000 homens aqui, fora a mulher que não dá. Jesus está lá. Ele pode fazer qualquer coisa. Eu acho muito louco isso. Porque, irmão, pensa bem, o Josué deu uma ordem para o sol parar. Você sabe disso, né? Josué capítulo 9, ele deu uma ordem: sol, para sobre o vale de Aijalon. Ele deu uma ordem para o sol e uma ordem para a lua pararem. E eles pararam. A Bíblia fala que por 24 horas parou. Sabe que esse dia eu estava lendo uma reportagem da NASA, que a NASA tem uma falha de mais de 24 horas. 24 horas mais 12 horas aproximadamente de uma falha que eles não encontram. Eles não encontram essa falha no relógio do universo. Alguém disse: é porque o Josué fez o sol parar por 24 horas. Mas e essas 12? É porque também o Ezequias pediu um sinal, lembra? O Ezequias pediu um sinal e por 12 horas o sol ficou parado também. Não é verdade? O sol ficou parado. Aí os caras falaram, a Bíblia já sabia disso. Igual quando Isaías diz que Deus está sentado sobre a redondeza da terra. Pensa, o Galileu quase morreu, né? Quase morreu. Ele teve que negar, porque ele disse: a terra é redonda. Vai morrer, miserável. A terra é quadrada, está vendo que é quadrada? Como que é redonda? É redonda. É quadrado. Aí eles falam: então tu vai morrer porque a terra é quadrada. Ele falou: não, brincadeira, é quadrada mesmo. E o Isaías já tinha falado isso antes. Ele disse que a terra era redonda, ninguém matou ele. Irmão, é impressionante. Agora presta atenção, que coisa louca. O Josué mandou parar o sol e parou por 24 horas. Só que parar o sol é uma coisa muito doida, né? Porque presta atenção, imagina que o meu iPad é a terra e eu estou bem aqui, ó. Certo? Eu estou aqui em cima da terra. Agora aqui em Curitiba, eu estou aqui, ó. Imagina que aquela luz ali é o sol. E eu estou bem aqui. Aí eu dou uma ordem para o sol: fica parado aí, não te mexe. Para! Tá bom, ele parou. Mas a terra está rodando em torno de si mesma. E está rodando em torno do sol também. Então, daqui a pouco eu não vou ver o sol, vai ser noite para mim. Mas o sol está parado. Mas, irmãos, a ordem do Josué fez parar o universo tudo. É muito doido isso, né? Parou a terra de girar em torno de si mesma, parou a terra de girar em torno do sol,
Parou tudo, mas se a Terra tivesse parado e os outros planetas estivessem rodando, ia ter um choque de planeta. Então tudo parou por 24 horas. Ei, será que Deus que fez isso pode fazer flutuar o seu machado? Pode ou não pode? Não é? Irmão, a nossa fé é baseada numa gravidez sem a participação do homem. A mulher engravidou do Espírito Santo e nasceu Jesus. Eu já falei para vocês que meu amigo disse: eu não acredito nisso. Eu não acredito que você, um cara que estudou, acredita que uma mulher, que Deus engravidou uma mulher. Onde já se viu Deus engravidar uma mulher? Eu disse: eu que sou miserável, consegui fazer isso 3 vezes. Imagina Deus se não é capaz de engravidar uma mulher. Deus que criou a mulher, Deus que criou a fecundação, Ele que inventou esse negócio de óvulo, espermatozoide, 300 milhões de espermatozoides para um óvulozinho, para que aqueles 300 milhões de espermatozoides lançassem aquela enzima para destruir a coroa do óvulo. Foi Deus que inventou esse troço, e Ele não vai saber engravidar uma mulher? Ei, deixa eu te falar uma coisa. Deus pode fazer qualquer coisa para te abençoar. Nós só precisamos crer, irmãos. Então o profeta coloca um pau e o discípulo acredita nisso. Ele pega o galho da árvore, pá, e ora. E aí, irmão, o machado vai flutuando. Isso aqui é muito, muito, muito incrível, muito louco, muito surreal. Quem está me acompanhando aí? Amém, queridos? O Lázaro estava morto há 4 dias. Não tem mais jeito. Jesus chamou ele. Vem para fora, acabou-se. Mudou toda a história. Então o nosso Deus, irmão, tem o poder de colocar para cima aquilo que Satanás colocou para baixo. O nosso Deus tem poder de colocar na luz aquilo que Satanás está colocando nas trevas. Talvez o seu talento, o seu dom, o seu chamado está escondido debaixo do Jordão. Talvez você perdeu o seu machado, mas Deus nessa noite quer fazer um grande milagre. Eu acho incrível que Deus, que o profeta fala para ele, quando o machado sobe e gruda no ferro. Uau! O machado grudou no ferro. Pá! E ficou lá flutuando, grudado no ferro. Agora o profeta diz: agora faça a sua parte. Vai lá e tome posse. Pegue. Quem está comigo aqui? Irmão, nós temos que tomar posse das coisas grandes de Deus. Tem que parar de reclamar, parar de fazer conta, parar de achar que tudo é impossível, se conformar sem crescimento, sem expansão. Não, irmão, nós estamos aqui para ser cabeça e não cauda, estamos por cima e não por baixo. Você acredita nisso? Está na Bíblia. Por que eu vou aceitar menos do que isso? Imagina, eu sou herdeiro de Deus. Meu Deus, dá uma olhada para esse herdeiro que está perto de você aí. Meu Deus, faz uma cara de espanto para ele. Imagina se o Elon Musk estivesse sentado aqui, bilionário. Imagina, irmão, tem alguém muito mais, incomparavelmente mais rico do que ele, que mora dentro de nós. Amém, queridos? E nós somos herdeiros dele. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera, o Espírito Santo. Nós só precisamos acreditar. Então você perdeu alguma coisa? Você perdeu o seu machado? Você perdeu a motivação? Você perdeu a graça de viver? Você perdeu a vontade? O que você perdeu? Você perdeu a conexão com o Espírito Santo. Porque o machado aqui representa o Espírito Santo, né? Porque é o poder do ferro para fazer algo extraordinário. Eles não podiam fazer isso na força do braço. E eles perderam aquela conexão com o Espírito Santo, perderam o poder do Espírito Santo. Tem que conectar de novo. Qual que é a solução? É a madeira, é o madeiro, é a cruz de Cristo. A solução é sempre a cruz de Cristo. Amém, queridos? Amém? Então eu vim aqui orar por você. Essa palavra foi muito para mim mesmo, não é? Para mim mesmo. Deus falou muito no meu coração naquela manhã, quando eu li isso. Rapaz, eu vou recuperar esse machado, e eu vou cumprir a missão, eu vou expandir o negócio, né? Deus vai me dar essa graça, Deus vai fazer esse milagre, eu vou lá tomar posse, em nome de Jesus. Eu acordei assim naquela manhã, eu comecei a anotar, e eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus, amém? Vamos ficar em pé no seu lugar aí.
Deixa eu chamar o ministério de louvor. A gente vai agora restaurar o nosso machado. Nada é nosso, não desista, dependa totalmente do Senhor. Amém, queridos? Tome posse, vai ali, pegue o seu machado, coloque ele de volta no cabo, continue a obra e conclua o que Deus colocou na sua mão para você fazer, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Nós vamos adorar o Senhor com essa canção.